Avante palestra! Salve, salve, família que canta e vibra. Tava com saudade de vocês. Ó, eu não tô mais no programa ao vivo durante a semana, mandar um abraço pro seu Hamilton, mas estamos aqui em plantão, porque hoje o assunto é muito sério e muito importante para o destino da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sou Bruno Massa, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal da Web Rádio Verdão. Já deixa seu like, vai comentando aí também o que você acha desse nosso entrevistado de hoje. A gente vai falar com o Felipe Giacondo, que é um dos conselheiros concorrentes ao cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Por que essa eleição é tão importante assim para o Palmeiras, né? Afinal de contas, é um cargo ou um departamento em que não aparece diretamente para o torcedor, mas olha, vou te falar, ele é diretamente ligado à estrutura do clube, não só do futebol, mas de como acontece, quem é que fiscaliza as contas da gestão, quem é que não fiscaliza, a coisa está certa, as contas estão aprovadas, não estão. O Felipe vai explicar tudo para a gente aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Esse programa está sendo gravado no sábado, hoje, dia 24 de fevereiro, se eu não estiver enganado, dia 25, perdão, de fevereiro, agora meio-dia. Então a eleição acontece no dia 6 de março, a gente vai falar sobre isso também. É uma data importante para o Palmeiras e para o palmeirense. O Palmeiras recentemente teve aí o seu quadro de conselheiros renovado, teve a eleição há alguns dias atrás, e a oposição parece que tomou consciência e um pouco mais de corpo, e a gente vai falar sobre isso. Mas melhor do que eu explicando aqui nesse programa, eu vou convidar aqui o Felipe. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Primeiro de tudo, Felipe, muito obrigado aí pelo seu tempo nesse sabadão para falar com o torcedor palmeirense aqui. Prazer falar contigo. Fala, Bruno, pessoal da Web Rádio, valeu, obrigado pelo convite aí. Sempre um prazer falar do Palmeiras aí e ajudar a compreender essa complexa teia política que é o clube, né? Exatamente, tem muito detalhe, tem muitos meandros, a oposição está começando a ganhar corpo, como eu falei, né? É importante porque a Leila foi eleita com quase unanimidade, não teve chapa para concorrer com ela. Por que isso acontece? Como é que a eleição se dá dentro do Palmeiras? Muita gente tem essas curiosidades, Felipe, porque todo mundo fala assim, o Paulo Nobre deveria voltar, o Gagliotti foi bom, foi ruim, lembram do Mustafa, do Beluso e tudo mais, mas a estrutura política do Palmeiras ela é definida pelo associado do clube, né? Você já está no clube há algum tempo, para concorrer ao cargo do conselho, obviamente tem que ser conselheiro, né? No conselho deliberativo. O Felipe vai explicar um pouquinho aqui, mas como é que funciona e qual é a importância desse órgão dentro do clube? O Conselho Deliberativo faz o que no Palmeiras? Por que ele é tão importante? E essa eleição, especificamente, vai ser aí fundamental, Felipe? Olha, se a gente for fazer um paralelo com a política nacional, que eu acho que é um parâmetro que as pessoas compreendem melhor, o Conselho funciona como uma espécie de Câmara dos Deputados, assim, e o presidente do Conselho é como o presidente da Câmara. Então, acho que é importante nesse sentido, nós somos um órgão legislativo, né? Então a gente pode propor mudanças no Estatuto do Clube, além das questões ordinárias, que é a aprovação de balanço, orçamento, ou reprovação, enfim, e coisas do dia a dia da nossa função ali, que resumida a 4 ou 5 reuniões por ano que a gente faz. Mas, grosso modo, é no Conselho onde o Estatuto Social, já que o Palmeiras é uma associação, então ele tem um estatuto, é onde o estatuto é tratado, o estatuto pode ser alterado, o estatuto pode ser ajustado e, especialmente, modernizado. E a partir do estatuto que a gente pode, penso eu, evoluir enquanto instituição, né? Então, estar aberto desde de outros investimentos, ou melhorar a dinâmica política, reduzindo o número de conselheiros vitalícios, por exemplo, ou diminuindo o número de conselheiros totais, ou aumentando o poder da presidência, diminuindo. Então, o conselho hoje ele tem o papel, né, em tese, de cuidar muito do estatuto e propor alterações para que o Palmeiras esteja sempre adequado às melhores práticas de mercado. Claro que, diferentemente do Congresso, ninguém recebe salário, ninguém vive disso, ninguém tem assessor, ninguém tem gabinete. Então, o nosso trabalho acaba sendo um pouco reduzido nesse formato. Basicamente, as aprovações de conta, aprovações de orçamento, um ou outro questionamento. E nos últimos anos, o Conselho tem passado, talvez, por um esvaziamento das suas funções, né?
ele tem que ser um órgão independente, e nos últimos anos ele não foi tão independente assim. Foi mais vinculado à diretoria executiva, por uma questão política. Então, a gente está buscando agora justamente voltar com esse protagonismo do Conselho, para que o Conselho volte a tomar as rédeas da parte estrutural do clube, como de estatuto, e que a gente possa, especialmente aí as nossas propostas, né, tanto minha quanto do Carlos Faedo, que é o projeto da presidência pela oposição, para que a gente possa apontar para o futuro. Né? O futebol está passando por uma transformação importante e a gente não pode ficar parado no tempo achando que as coisas vão continuar muito bem, inclusive indefinidamente. Né? Então, o papel do conselheiro é mais ou menos esse, grosso modo, são 300 conselheiros hoje, é muita gente. O espaço acaba sendo um pouco difícil para debater profundamente alguns temas, mas somos eleitos para isso. Nossa função é essa. Não, maravilha. Então, só para tentar traduzir aqui o que o Felipe está falando, para você que está entendendo esse mundo, né, do Palmeiras lá dentro, essa questão política dentro do clube, o que o Felipe está falando é o seguinte: agora, recentemente, acho que 2 semanas atrás, o Palmeiras teve a eleição dos conselheiros do clube. São muito mais do que os 290 e tantos aí que fazem parte do Conselho Deliberativo. Existem conselheiros dentro do clube que tratam do futebol, o cara que trata da bote, o cara que trata do departamento social. Existe a analogia que o Felipe fez sobre a Câmara dos Deputados. Imagina que o Palmeiras é um país e cada estado ali, cada município é gerido por um conselho ou algum conselheiro, e cada um deles ali tem uma gerência sobre essas funções lá dentro. Então, funciona assim: o cara foi lá eleito conselheiro. Você que acompanha a gente aqui sabe que o G Guarino, por exemplo, foi eleito agora. O G, que é do Amit, né, nosso amigo aqui, companheiro, foi eleito agora. Então, o G vai chegar, ele tem um projeto, ele quer apresentar um projeto para o Palmeiras de melhoria lá, enfim, seja qual for o projeto, ele vai até o conselho, entrega esse projeto, tem um trâmite, né, Felipe, para poder esse projeto acontecer ou não, e ele é votado. Cabe ao presidente do conselho, se eu estiver falando alguma besteira aqui, você me corrige, por favor, tá, Felipe? Cabe ao presidente do conselho, ao vice-presidente, a esse grupo que comanda o conselho deliberativo, colocar em votação ou não essas pautas, exatamente como funciona lá na Câmara dos Deputados. Então, independente se o projeto é bom ou não, existe a questão política desse projeto ser votado ou não também. Eu tenho certeza que tem muito projeto que chega lá para hoje, né, para a situação, para o Conselho Deliberativo pôr em votação, que muitas vezes é engavetado, muitas vezes é colocado de lado, em segundo plano, porque existe a questão política, a força política dentro do clube para colocar em pauta ou não. É mais ou menos isso, né, Felipe? É exatamente isso. Assim, ó, hoje, qualquer mudança estrutural que queira ser feita, ela precisa ser feita via alteração estatutária, tá? Qualquer uma. Desde transformação em SAF até tempo de mandato de presidente, que foi uma alteração que a gente fez há pouco tempo atrás, que foi inclusive bem polêmica, mas foi via mudança de estatuto. Vou dar um exemplo prático. Quem pode mudar o estatuto, claro, são os conselheiros por votação. Nós levamos uma proposta um tempo atrás, eu, o pessoal do Copa Palestra, com o apoio de outros colegas, a gente levou uma proposta de melhoria na transparência e na governança do Palmeiras em relação a contratos, em relação aos balanços financeiros, para que a gente tivesse mais suporte, mais acesso para poder, enfim, não só ver a prestação das contas, mas olhar elas com mais atenção, ter acesso a alguns contratos, né, não aos números pequenos dele, mas assim, uma coisa mais ampla. E essa proposta está numa gaveta até hoje, a gente simplesmente não foi para votação. Então, é importante que o presidente do conselho esteja muito alinhado com os conselheiros, independente da orientação política, de situação, oposição, um cara independente, esteja alinhado com os conselheiros. O presidente do conselho tem que defender os interesses dos conselheiros, que, por sua vez, defendem os interesses dos associados que votaram nele. Associados que podem ser amantes do futebol ou podem não ser, porque o clube social é isso, tá? Aqui na Pompeia, no meio do bairro, as pessoas frequentam por N motivos, inclusive o futebol. Mas é a forma como funciona hoje. Então é importante esse trâmite para que a gente possa propor alterações. O Palmeiras tem um modelo presidencialista, e ele é um modelo já consagrado há muito tempo. Quer dizer, o presidente define o que quer fazer. É assim que a coisa funciona. Tem épocas que isso é bom, tem épocas que isso é ruim, depende muito de quem senta na cadeira, da forma como lida com isso. Eu acho que o importante agora é a gente ter mecanismos que assegurem que o presidente respeite o estatuto, não só o presidente, como toda a diretoria executiva,
porque as mudanças estatutárias são complexas para acontecer. Ela precisa de 2/3 de aprovação dos conselheiros, ela passa por um escrutínio público. Então, é muito importante que o presidente do conselho esteja alinhado com os seus próprios pares e não seja só um órgão de chancela da diretoria executiva. Você deu exemplo aí das diretorias, né? Natação e outras. Hoje o Palmeiras tem mais ou menos 100 conselheiros que são também diretores da gestão. 100. 100. Um pouco a mais, um pouco é a menos. Muita coisa, né? Dos 300 conselheiros. Então, quer dizer, os diretores, eles não precisam ser necessariamente conselheiros. Qualquer pessoa que seja associada pode ser um diretor. Mas mistura-se essa questão do conselheiro, primeiro porque tem representatividade, maravilha, mas assim, eles estão. Existe uma confusão ali de poderes, tal. Esse é um tipo de coisa que acaba atrapalhando um pouco a nossa dinâmica. Tudo bem, todo mundo faz isso há muitos anos, mas é um dos pontos de atenção que a gente sempre alerta, coisas que acabam, de certa forma, esvaziando o papel do conselho no dia a dia. Entendi, legal. Então, para a gente seguir aqui, para entender um pouco mais também, por exemplo, um movimento simples que aconteceu na história recente do Palmeiras foi a própria capacitação, vamos dizer assim, da Leila como conselheira para poder ser votada como presidente. Foi uma mudança que aconteceu dentro do conselho, porque quem não se lembra, a Leila não tinha, né, antes da Leila ser presidente, ela, se fosse seguir a regra, lá o trâmite exatamente como manda o Estatuto do Palmeiras, ela não tinha tempo de casa, ou tempo como conselheira, para poder se candidatar à presidência do clube. E aí, numa movimentação política, o Mustafa Contursi foi quem assinou, né, a liberação da Leila para que ela fosse votada em conselho, para que ela pudesse ser apta a ser eleita, né, Felipe? Foi isso que aconteceu lá atrás, ainda com a gestão do Maurício Gagliotti, enfim, lá quando ela entrou no cenário político do clube, não é isso? Na verdade, foram 2 movimentos, né? O primeiro movimento foi, para você ser conselheiro, você tem que ter 8 anos como sócio do clube, tá? Então, eu, por exemplo, entrei no clube em 2007, se não me engano, cumpri meus 8 anos, aí na primeira eleição do conselho posterior eu concorri, fui eleito, e assim funciona. A Leila, quando ela quis se tornar conselheira a primeira vez, ela não tinha a documentação necessária do clube. E aí ela tinha uma carta assinada na época, o Mustafa Contursi, assinou dizendo que ele tinha dado um título para ela nos anos 90. E aí, com essa carta do ex-presidente, alegando que ele tinha dado o título, que a documentação se perdeu e tudo mais, ela pôde concorrer ao conselho. Depois de eleita conselheira, aí já rompida com o Mustafa, ela teria, porque você só pode ser candidato à presidência no seu segundo mandato como conselheiro, não no primeiro. Então, ela seria conselheira por 4 anos e ela teria que se reeleger conselheira. E aí, nesse inteirinho, ela ia perder, tinha a eleição do Gagliotti, aí teria uma possível reeleição do Gagliotti, e aí teria uma janela, que teria uma outra eleição à presidência, que a Leila não poderia concorrer, e nem o Gagliotti poderia concorrer pela terceira vez. Então, para evitar essa janela, houve uma mudança estatutária, que aí promovida já na época pela Leila, com a ajuda do Serafim, Maurício Gagliotti e tudo mais, para que o mandato de presidente mudasse de 2 anos para 3 anos. Quando mudou, o Maurício, ao invés de ficar 2 anos, vocês vão lembrar, na segunda gestão, ele ficou 3 anos na segunda gestão. Sim. Então, ele abriu essa janela. A Leila logo foi reeleita conselheira no começo de 2020. E deu esse tempo hábil aí, né? E aí, no final de 2021, ela já pôde concorrer à presidência do clube. Então, foi uma movimentação, para vocês terem ideia, na época, para mudar estatutariamente, precisava de 2/3 de aprovação do conselho. Eu, inclusive, votei contra essa mudança, porque eu acho, nem pelos 2 ou 3 anos em si, que eu acho que até melhor 3 anos, mas pelo momento e pelo Maurício poder se aproveitar daquilo na sua própria gestão, enfim. Mas foi aprovado por 2 votos só a mais de diferença. Foi uma disputa muito acirrada. E depois foi para a Assembleia de Sócios e foi aprovado. Então, houve essas mudanças. Essa é uma mudança estatutária que eu falo, que ela é importante porque ela impactou diretamente na vida política do Palmeiras e ela foi feita a partir, na época, do interesse da diretoria executiva, não tanto dos conselheiros, né? Claro, teve ampla maioria, votou, passou, vida que segue, assim que funciona a democracia. Aí é que está o jogo político, né? Muitas vezes esses projetos, essas mudanças, elas estão encabeçadas por alguma coisa que visa, às vezes até eu também entendo que 3 anos para
para um presidente de um clube, ele é um tempo, no mínimo, ideal aí, até um pouco mais, talvez, porque é muito rápido, né? 3 anos é um ano de arrumar a casa, o segundo ano onde, de fato, começam as coisas a acontecerem, e um terceiro meio que de prestação de contas. Então, é um tempo ok, bacana, essa mudança foi importante, mas o momento em que ela foi feita foi justamente para poder ali jogar algumas outras coisas por baixo desse projeto para poder acontecer. E esse é o meu entendimento aqui também, como do Felipe, por exemplo, para que a Leila tivesse hoje a chance, né, e é a atual presidente do clube. O processo, não tem como negar, né? O processo foi feito dentro do estatuto, dentro das regras, mas essas regras elas são definidas justamente em movimentos políticos, é isso que a gente está debatendo aqui. Quando a gente fala, Felipe, de oposição dentro do clube, muita gente imagina que vocês não se conversam, um odeia o outro, que a posição do clube lá fica de um lado no cantinho direito, outro do lado do cantinho esquerdo. Não é assim que funciona. Existe um diálogo, né? Existe uma movimentação de entendimento de vocês, e uma oposição forte não necessariamente vai contra tudo e qualquer coisa que a gestão propõe. Mas existem as conversas, e uma coisa que muitos conselheiros falam com a gente aqui na rádio, muita gente não entende, é que as discussões hoje, ou elas são, principalmente na prestação de contas do clube, né? Uma das bandeiras da Leila na gestão dela foi que o clube seria mais transparente. E isso é uma coisa que a gente cobra muito. Uma das questões que muitos conselheiros trazem para a gente aqui é que essas contas, embora esses números sejam apresentados, eles são apresentados muito em cima da hora, por exemplo, de uma reunião de conselho, de uma reunião de aprovação. Não há tempo hábil para que o conselheiro valide ali, né? Ou estude aqueles números para saber se está tudo certo ou não. Então, vai meio que no empurra. Isso é uma coisa que, de fato, acontece hoje, é um problema. Como é que a oposição tem se organizado para poder também tentar mudar isso, Felipe? Acho que você tocou num ponto importante, que é a composição política do Palmeiras, né? Aí vamos fazer de novo esse paralelo com a política nacional. Na política nacional, a gente tem os partidos, né? E os políticos, eles orbitam os partidos. Claro, tem algumas lideranças, pessoas, mas o partido é muito fácil de identificar. No Palmeiras, como a gente não tem partidos, nós temos alguns grupos, outros nem tão organizados enquanto grupos, algumas lideranças acabam tendo exercem um papel de influência sobre pequenos grupos políticos. Então, quando a gente fala oposição hoje, a gente fala, tem muita gente que é ligada ao ex-presidente Paulo Nobre, tem gente ligada ao ex-presidente Mustafa, tem inclusive gente ligada ao ex-presidente Beluso, que apoia a gestão, enfim, tem de tudo. Tem pessoas independentes, como o nosso grupo, com a palestra, que não é vinculado a nenhuma liderança política anterior. Tem pessoas que estavam ligadas à Leila Pereira e agora estão insatisfeitas e saíram. Tem torcida, enfim, é uma mistura. E a oposição, as pessoas às vezes criticam, né? Pô, a oposição não se juntou para lançar um candidato na última eleição. Cara, é difícil, porque são vários grupos com vários interesses distintos. E nós somos oposição em algum momento por uma forma de governar, um jeito. Não somos oposição ao Palmeiras, né? Então, obviamente que tem coisas que eu, particularmente, acho que está certo, que é o que a diretoria faz, outro colega acha que está errado. Então, é muito mais difícil ter consenso numa oposição do que numa situação que você tem uma liderança principal, que é sempre o presidente. Seja o Gagliotti, seja agora a Leila Pereira, foi o Paulo Nobre em algum momento. Então, a oposição é sempre mais diluída. Eu acho que a gente conseguiu uma vitória muito importante agora, nessa eleição para o CD, que vem com o Carlos Faedo como candidato à presidência e eu como candidato à vice-presidência do Conselho, porque a gente conseguiu unir diferentes pensamentos e alas em torno do objetivo em comum. Qual que é o nosso objetivo em comum? Valorizar o Conselho Deliberativo, retomar as nossas funções do Conselho Deliberativo de forma transparente, valorizando o trabalho do conselheiro, dando transparência para as ações. Eu vou entrar no segundo ponto que você falou. A transparência, ela está mais no discurso do que na vida prática. Então, por exemplo, nós somos conselheiros, nós não temos acesso a nenhum contrato da gestão. Zero, nenhum. E quando eu falo contrato, eu não quero receber no meu e-mail PDF com valores e tudo mais. Mas você tem um espaço, por exemplo, que você possa ir no clube em determinado horário, numa sala fechada, que o teu celular fica do lado de fora, e você possa ver um contrato, quem participou daquilo, quem agenciou tal jogador, qual empresa está prestando serviço para o Palmeiras. Não vou me esquecer que a gente tem no papel da Leila, por exemplo, para citar ela, acho que não é só ela, mas assim,
ela é patrocinadora, ela é credora e ela é presidente. Então, ela está em várias pontas desse processo. Então, é importante que a gente possa fiscalizar esses contratos. E não é gerando desconfiança de ninguém, muito pelo contrário. Mas é que a gente possa ter segurança do que está acontecendo como um todo. Né? Que a coisa fique... Porque os presidentes vão passar, os diretores vão passar, e a instituição precisa permanecer forte. Né? A nossa própria experiência enquanto clube, e a experiência de todos os clubes do Brasil não existe glória eterna, a não ser quando a gente levanta a Libertadores lá. Mas o clube pode ter 5, 6 anos muito bons, 4 anos, geralmente é o ciclo, depois passa uma fase ruim, depois retoma. O futebol é assim, cara, com o Bayern de Munique, com o Palmeiras, com o Flamengo, todo mundo. Então é importante que a gente esteja preparado, porque momentos piores virão algum momento, sempre, né? Não se trata de ser pessimista, mas de ser realista e avaliar o cenário como um todo. E a gente tem que estar preparado para, nesses momentos, estar fortalecendo em toda a instituição. Né? Então, é muito importante a transparência. Você falou dos contratos. Infelizmente, ainda não foi disponibilizado como prometido. Nós já cobramos, inclusive, cobramos várias vezes os órgãos. Os balanços, por exemplo, você disse, pelo nosso estatuto, ele tem que ser enviado 15 dias antes para os conselheiros, tanto os orçamentos quanto os balanços, para que a gente possa ler, entender, porque nem todo mundo é da área contábil, quer dizer, a gente precisa pegar ajuda, referência, estudar o tema, para depois votar. O que acontece é que chega 3, 4 dias antes, já aconteceu de chegar na véspera, 10 horas da noite, para uma reunião no dia seguinte, 7 horas da noite, sabe? Pô, você recebe, você está já dormindo, aí no dia seguinte você vai trabalhar, você chega no Palmeiras, você nem leu o balanço para aprovar. Esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual a gente reprovou vários balanços ultimamente. Não é nem a questão do balanço em si, se está certo ou errado, a questão é que não se respeitou o ritmo. De tempo hábil para poder estudar a informação. Né? E outra coisa, fazer tutoriais, explicar. Pô, às vezes tem uma linha lá que está 50 milhões de despesa, ela não está uma descrição mais detalhada, explicando quais despesas são. Né? Então a gente tem essa preocupação. A Leila prometeu melhorar isso, a gente confia que ela vá colocar em prática ainda, mas até agora não é o que aconteceu, infelizmente. E o Conselho tem a chance agora, nessa nova eleição, de colocar talvez novos regramentos e fazer valer o que está no estatuto, né? Ninguém quer nada além do que está no estatuto, né? Então, assim, outra coisa importante, o estatuto do Palmeiras eu até tinha aqui, ele é um livrinho de 80 páginas, 70 páginas. Ele não prevê tudo o que pode acontecer. O que não está no estatuto, a gente tem que buscar referências, né, no Código Civil, em outras esferas, né, consagradas da legislação. Então, por exemplo, o acesso aos contratos é uma questão importante. Nós entendemos, enquanto conselheiros, que nós temos direito a ter acesso aos contratos, guardada todas as confidencialidades necessárias, porque sempre tem esse discurso, mas aí vaza para a imprensa. Cara, vaza se quiser que vaze, se não quiser que vaze, não vai vazar nada. Mas é importante que desde que você responsabilize quem eventualmente vazou também, né? E de certa forma, o associado em algum momento precisa ter acesso à movimentação financeira que o clube tem realizado. Independente se o Palmeiras é campeão esse ano ou não, o associado tem o direito de saber se a conta também lá da piscina ou se a conta da patinação, né, que virou meme até aí no Palmeiras, se está tudo certinho. É uma obrigação do clube dar essa satisfação ao associado também. Muito o que o Felipe falou aqui no começo da live, para que vocês estão assistindo aí entendam também, tem associado do Palmeiras que não necessariamente é palmeirense, por exemplo, ou que não gosta de futebol, enfim, ele está lá porque ele tem um clube social, leva a família na piscina no final de semana, na lanchonete, nos bailes lá, enfim, ele precisa ter acesso às contas. A gente, obviamente, quando fala, dá um foco muito maior para o futebol, porque é o maior volume, é o maior interesse da maioria das pessoas, mas tem um outro trâmite. Eu queria saber a sua opinião pessoal, Felipe, sobre 2 pontos que você tocou aí, e numa hipótese, por exemplo, de você hoje figurasse já como vice-presidente do conselho e tivesse esse poder, entre aspas, como é que você lidaria com essa situação, por exemplo, das contas que a Leila faz questão de dizer que ela paga do bolso dela? Eu vou dar os 2 exemplos, né? A tal auditoria, as 2 tais auditorias que ela mandou fazer no clube, que quase ninguém teve acesso, ou se teve acesso, isso realmente ficou muito restrito dentro do clube. Assim que ela entrou na presidência do Palmeiras, ela prometeu realizar a auditoria das contas, né, e tudo mais. Esse resultado já deve ter saído, mas ninguém sabe
dessa auditoria, e agora, recentemente, era uma promessa de campanha dela, a reforma do Parque Aquático do Palmeiras. Ela, essa semana, colocou nas redes sociais que essa reforma vai acontecer, né, é um projeto grande, e que ela vai pagar do bolso dela, né, que isso não vai ter nenhum custo para o associado. Primeiro ponto, eu queria saber a sua opinião como conselheiro associado do Palmeiras, se você concorda com isso. Segundo, se hoje vocês fossem, por exemplo, o corpo do conselho diretivo, né, do conselho deliberativo, melhor dizendo, como é que vocês agiriam para que isso acontecesse ou não? E uma última pergunta em cima disso, quais são os perigos de o Palmeiras ficar, por exemplo, devendo favores para a Leila em algum momento lá no futuro? Você entende dessa forma? Como é que você vê esses dois movimentos aí dela? Eu acho assim, o primeiro ponto é todo mundo que quiser ajudar o Palmeiras é muito bem-vindo. Né? É muito bom que as pessoas ajudem, seja financeiramente, seja com sua disponibilidade de tempo, de trabalho, porque o Palmeiras hoje é isso, é um clube associativo, então ele precisa desses recursos para a coisa funcionar. Eu até acho que já não precisaria mais, poderia ser praticamente 100% profissional, mas é a estrutura que funciona hoje. Do ponto de vista da Leila ou a Crefisa pagar diretamente essas intervenções, eu vejo um problema pelo seguinte fato: a impessoalidade da gestão. Né? O presidente do clube é o presidente do clube, ele não é uma pessoa física. Né? Ele não está ali representando uma pessoa física, muito menos uma empresa terceira. Quer reformar a piscina, quer pagar? Zero problemas, eu acho que tem que fazer uma doação para o clube. E aí o clube decide como vai usar aquele dinheiro. O clube contrata os fornecedores para fazer essa intervenção, até porque o clube vai ter a responsabilidade posterior daquilo, não só a responsabilidade civil, mas eventualmente manutenções, qual vai ser o tamanho da obra, quanto tempo vai ficar parado. A satisfação quem deve é o clube, não são pessoas terceiras. Né? Então, a gente fala muito dessa questão da impessoalidade, porque é isso. Ano que vem a gente tem eleição para presidente. Suponha que a Leila não vença a eleição, ela perca para um concorrente, e a obra não esteja finalizada. Ela foi parcialmente entregue. Quem garante que vai ser terminada a obra, né? Quem garante que aquela obra, se tiver algum problema daqui 5, 6 anos, 4 anos, quem garante que a gente vai poder cobrar dessa empresa um reparo, uma manutenção adequada, alguma coisa assim? A piscina é uma coisa que acaba importando menos para as pessoas num cômputo geral, né? As pessoas de fora olham, a piscina tanto faz, tal. O que importa a gente avaliar aqui é a forma de atuação. Não é legal que seja feito diretamente sem passar pelo clube. Não é legal, estatutariamente, eu acredito, inclusive, que não seja nem permitido. E a gente vai lembrar, inclusive, é um problema que a própria Crefisa passou na época da contratação de alguns jogadores com dinheiro da Crefisa em troca de propriedades de marketing, que depois se converteram em dívidas para o Palmeiras, na época o montante era 124, 125 milhões de reais, cujo valor o Palmeiras deve até hoje, uma boa parte dele. Acho que mais de 60 milhões de reais o Palmeiras ainda deve para a Crefisa. Era um dinheiro que era uma doação, virou uma dívida para o clube e a gente está pagando até hoje. Então, para evitar que isso se repita, e não por uma ação da presidente, mas como ela alega que foi na época uma multa que ela recebeu da Receita Federal e ela teve que readequar os contratos, para evitar que isso aconteça de novo agora, numa obra que a gente não sabe nem quanto custa, não sei se custa 10 milhões, 20 milhões ou 40 milhões, que a gente possa ter isso bem resguardado, precisa passar pelo Palmeiras, e o Palmeiras precisa ser o responsável. Se ela quiser doar, não tem problema. Em relação à auditoria, eu vou fazer uma provocação aos nossos ouvintes, telespectadores aí, que é o seguinte: quando a instituição não... Imagine você uma instituição que contrata uma auditoria para avaliar os funcionários, os pares, e que não está vinculada à instituição, está vinculada a pessoas ou empresas terceiras. Vamos pensar o seguinte: o Paulo Nobre hoje resolve chegar no clube e falar, eu quero pagar uma auditoria para avaliar todas as contas do Palmeiras, porque eu sou... Não é mais, mas ele poderia ser conselheiro, cofista, como ele era, ele renunciou. Imagine que ele peça para algum colega dele do conselho fazer isso. Essa pessoa poderia fazer uma auditoria nas contas do Palmeiras? Como conselheira, ou como cofista, ou como vice-presidente, ou como presidente do conselho deliberativo? Qual seria a reação das pessoas e do clube numa tentativa dessa? Então, não é porque está sentado na cadeira de presidente ou vice-presidente, ou do COF ou do conselho, que a gente pode aceitar situações como essa. Essa auditoria aconteceu? Não sabemos. Dizem que sim. Nunca vimos nada, não conheço ninguém que tenha tido acesso a nada.
Então, qual tipo de informação está ali? Porque são informações sigilosas do Palmeiras, da instituição. Elas não podem ser utilizadas por ninguém além da instituição. Então, por isso que é importante a gente colocar essas questões de governança, de compliance, que são plataformas nossas nessa eleição do Conselho agora, para que o Palmeiras se adeque às grandes empresas. Uma empresa que fatura R$1 bilhão por ano, como o Palmeiras fatura, ele tem que ter as melhores práticas de mercado, as melhores práticas de transparência. A gente não pode gerir como geria 10 anos atrás. Esse salto na profissionalização é muito importante. E a gente, aí já até avançando um pouco o tema, você vai querer falar depois, a gente está passando uma transformação no futebol brasileiro de 12 meses para cá, com a entrada das SAFs, que pelo menos tem que nos colocar em situação de alerta para o que pode acontecer no futuro. Porque olha o que aconteceu lá no Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, para mim, é um dos exemplos mais nítidos da falta de controle que os órgãos, como o Conselho, certamente no Conselho do Atlético, tinham pessoas que alertavam para os conflitos de interesse que estavam acontecendo ali. Mas, pô, um clube que não ganhava um título brasileiro há 50 anos, não disputava, voltou a disputar, contratou grandes jogadores. Aquilo, de certa forma, deixou a torcida, né, inflada. Estádio, Agora a coisa vai aparecendo, quer dizer, o estádio custou o dobro do que deveria custar. O naming right está no nome do cara que quer ser o dono da SAF. A dívida vai virar participação acionária. Então, assim, a coisa se misturou tanto que hoje o atleticano talvez olhe e fale, cara, será que foi bom mesmo? O caso do Cruzeiro, por exemplo, acho que foi o primeiro caso do Brasil, assinado 12 horas depois da promulgação da lei. Cara, o caso do Cruzeiro, acho que acende um sinal de alerta. Quer dizer, o Cruzeiro foi vendido por um valor pelo Hendrick, né? A gente até tem a brincadeira aí no final. O Cruzeiro foi o Hendrick. E aí a gente tem o Vasco, o Botafogo, agora tem o Bahia com o Grupo City. Parece um negócio muito melhor estruturado. Então, assim, essa transformação vai acontecer muito rápido. A gente, quando menos perceber, nós vamos ter metade da Série A como SAF, alguns funcionando. Você é a favor ou contra o Palmeiras, por exemplo, fazer esse movimento? Cara, assim, eu divido a SAF em dois momentos, tá? Sou absolutamente a favor das questões de governança, transparência, auditoria, prestação de contas que a SAF traz. Não gosto da ideia, e não gosto mesmo da ideia de ter um dono, né? Um John Textor, um Ronaldo, um Menin. Não agrada nada essa ideia, essa coisa personalista. Gosto, por exemplo, do modelo dos clubes da Alemanha, que os torcedores são os donos do clube. E eles, em assembleia, votam pela destituição do presidente, pela eleição do presidente. É um modelo muito legal. O que eu acho daqui 10 anos, essa discussão vai estar ultrapassada. Porque os grandes investidores do futebol brasileiro ainda não chegaram. Chegaram os pequenininhos, os aventureiros, os caras que estão... Os grandes ainda vão chegar. Experimentando, né? Chegou o City agora, mas daqui a pouco começa a vir dinheiro do Oriente Médio, da Rússia, sei lá, de outros polos aí, e o dinheiro gordo vai chegar. E aí, quando chegar, como é que a gente está preparado para esse momento? E eu falo preparado é o seguinte, preparado talvez para falar, não quero, não nos interessa esse modelo. E para estar preparado para isso, a gente precisa ter um conselho muito atuante, a gente precisa capacitar as pessoas, capacitar os conselheiros. Nós precisamos entender o que está acontecendo no Brasil, porque senão o discurso... A gente gosta de futebol, Bruno, acho que é muito nítido para a gente conhece a história. É sempre assim. O time vai muito bem, aí de repente, que isso jamais aconteça. O Abel recebe uma grande proposta de uma seleção, ele vai embora. Daqui 6 meses o time já não está tão bem. Aí a gente passa um ano de seca igual passou 2019. Chega no final do ano, alguém fala assim, mas tá vendo? O Atlético agora é SAF, tá ganhando tudo. O Bahia agora é SAF, tá disputando. Então a solução agora é virar uma SAF. E aí essa decisão é tomada por uma pessoa, 2 pessoas, 3 na emoção. E que talvez tenham, inclusive, interesse particular da coisa. Que o Atlético Mineiro é isso. As pessoas que tomaram a decisão são as pessoas que têm interesse direto no assunto. Então, nós temos que fortalecer o Conselho para que a gente esteja preparado, capacitado, o Conselho como um todo, e é um desejo que eu tenho particular de capacitar o conselheiro, inclusive me capacitar também, entender os modelos que estão aí, porque essa discussão vai bater na nossa porta. Cedo ou tarde ela vai bater, não tenho a menor dúvida, e a gente tem que estar preparado para ela, porque é a realidade dos tempos, goste ou não goste, é assim que o futebol vai funcionar daqui em diante. Né? Boa. Para a gente entrar na discussão da como vai funcionar agora essa... Vou mostrar aqui alguns slides, mostrando a situação do Palmeiras hoje no Conselho, como é que vai funcionar essa eleição, mas eu queria que você explicasse, porque muita gente mesmo
confunde, principalmente quem não faz parte do quadro associativo, quem não é sócio do Palmeiras, quem é de fora de São Paulo e é palmeirense, qual que é a diferença entre COF e conselho? Porque são órgãos completamente diferentes, responsabilidades diferentes. Quem é que pode ser do COF? Quem é que pode ser do conselho? Qual é a diferença e qual a importância desses dois órgãos aí separados da presidência trabalharem de forma independente, Felipe? Então tá, vamos lá. Primeiro, é mais difícil ser do COF do que ser presidente. Aliás, é um caminho mais longo. Para você concorrer ao COF, você precisa estar no terceiro mandato como conselheiro. Bom, só dando nome aos bois, COF é o Conselho de Orientação Fiscal, né? De fiscalização. Do Palmeiras. Isso. De fiscalização, isso. Pode falar. Então, assim, como é que funciona? O Conselho Deliberativo, os conselheiros são eleitos pelos associados. Então, a gente elege a cada 2 anos, agora, 90 conselheiros, então, alternados, e aí se somam a 120 conselheiros vitalícios e a gente forma os 300 conselheiros que a gente tem hoje. Aí, passada a eleição do conselho, a gente vai se reunir em março por 3 oportunidades. Em uma das oportunidades, nós vamos eleger os cofistas. Quer dizer, cada conselheiro pode votar em até 15 vagas para o COF. Para concorrer ao COF, o conselheiro tem que ter 3 mandatos, tem que estar pelo menos cumprindo o seu terceiro mandato. Os 15 conselheiros eleitos como cofistas se juntam aos ex-presidentes do Palmeiras, então, vivos, obviamente, né? Então a gente tem o Carlos Facchina, tem o Mustafa Contursi, tem o Afonso Della Mônica, tem o Beluso participa, o Paulo Nobre abdicou, né? Renunciou. Antes de você falar, o Paulo Nobre, ele não deixou de ser sócio do Palmeiras, ele abriu mão de ser cofista, né? E conselheiro. Ele renunciou ao cargo de conselheiro. Hoje ele não tem participação nenhuma política no Palmeiras. Nem pode. Se ele quiser concorrer à presidência do Palmeiras, ele tem que se eleger conselheiro de novo e aí sim concorrer à presidência, tá? É um ponto importante. Ele não pode aparecer de surpresa na véspera do pleito e se inscrever. Ele abriu mão dessa possibilidade. Então, esses 15 cofistas se juntam aos ex-presidentes. O Maurício Gagliotti agora é um cofista também, que a gente chama de membros natos. Eles ficam lá de forma vitalícia, fazendo parte do COF, o que é muito legal, inclusive, porque eles têm experiência de terem sido presidente e tudo mais. Qual o papel do COF? Digamos que o COF é um filtro das discussões que vão proceder. Então, chega de forma bem resumida mesmo. Vai aprovar o balanço. O COF avalia o balanço antes, se está certo, não está errado, e ele dá uma orientação para o Conselho Deliberativo. Olha, o COF aprovou, reprovou, aprovou parcialmente, aprovou por 8-7 na votação, e aí vem para o Conselho Deliberativo uma orientação do COF em relação a isso. Qual que é o problema hoje que a gente encontra? O COF, em tese, é um órgão técnico. Ele deveria ser um órgão técnico. Porém, qualquer conselheiro pode assumir um posto no COF. Mesmo quem não entende absolutamente nada de contabilidade, de finanças, que são os temas mais importantes que circulam no COF. Então, hoje, o COF é um órgão político. Pode ser que tenha algumas pessoas, até tem, que entendem de contabilidade, entendem da parte financeira, mas não são maioria. Então, as decisões tomadas no COF também são decisões políticas. Então, hoje, o COF tem esse papel, tá? Inclusive, já é uma proposta de muitos colegas em outros momentos, que houvesse uma restrição de candidaturas ao COF apenas de pessoas que cumprissem certos requisitos profissionais, de experiência profissional, para que pudesse assumir esse posto. Né? Técnicas, é um posto importante para ser assumido por alguém que não faz a menor ideia do que vai tratar ali. Então, hoje é a diferença do COF. O COF é um órgão independente, faz reuniões independentes, mas todos os cofistas são também conselheiros. Os cofistas participam das reuniões do COF, do conselho, mas eles se encontram uma vez por mês para aprovar os balancetes mensais e para tirar outras dúvidas contratuais ou coisas assim. Já o Conselho Deliberativo se reúne ordinariamente 4 vezes por ano. E tem algumas reuniões extraordinárias. A posse dos conselheiros agora é uma reunião extraordinária. Na média, a gente se reúne 5, 6, 7 vezes por ano. Agora, em março, vai ser, acho que, o recorde. A gente vai se reunir 3 vezes num único mês. Não me lembro, desde que eu estou no conselho, disso acontecer, porque a gente, dia 6 de março, a gente vota a posse dos novos conselheiros, né, eleitos, e a eleição de presidente e vice-presidente do conselho. No dia 13 de março, a gente vota o balanço do ano de 2022, que já vai vir como orientação do COF. E no dia 20 de março, a gente elege os novos membros do COF
para o biênio que vai entrar. Então, a gente vai ter 3 reuniões na sequência. Grosso modo, essa é a divisão dos poderes hoje no Palmeiras, tá? Legal. Eu tinha tenho, né, um grande amigo, ex-conselheiro do Palmeiras também, que sempre me falava assim, Bruno Cossi, ele, para você ter uma ideia, ele não sugere nenhum jogador para contratar, mas ele pode barrar a contratação se as contas não estiverem ok. Então, a importância disso para o futebol também ela é muito grande, né? Esse é um órgão, um corpo dentro do Palmeiras muito, muito relevante. Bom, vamos falar então da próxima eleição aí. Eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem como é que funciona. Então, hoje, a eleição para presidência e vice-presidência do Conselho Deliberativo do Palmeiras vai acontecer, a reunião, né, vai acontecer no dia 6 de março. As chapas estão apresentadas, ou melhor dizendo, os nomes estão apresentados. O Carlos Faedo, que é o candidato que está junto aí com o Felipe nessa proposta de oposição, é o candidato da oposição. Teoricamente, era só ele da oposição até o último minuto. O Alcir, hoje ele é vice-presidente do Conselho Deliberativo e ele está concorrendo também à presidência. Ele é a pessoa que foi a indicação da Leila Pereira, ou do grupo político da Leila Pereira, para concorrer a essa vaga. E o Roberto Silva entrou de última hora. O Roberto é um cara que está há muito tempo também dentro do Palmeiras, entrou para o pleito aí de presidente, deu uma mexida grande nessa estrutura aí política do clube, porque muitos entendem que ele é oposição, porque ele tem alguns problemas aí, ou tem algumas questões a serem resolvidas dentro do clube, é um cara muito ativo politicamente dentro do Palmeiras. Outros dizem que ele entrou para poder pulverizar um pouco os votos que iriam para o Faedo, e aí daria mais chances, por exemplo, para o Alcir vencer. É uma questão, inclusive, queria aproveitar aqui a oportunidade, Roberto, e também ao Alcir, o canal aqui da Web Rádio Verdão, o programa Massa Alviverde, está aberto a vocês também, caso queiram falar. A gente está tentando o Faedo também antes do dia 6, obviamente. Então, o canal aqui está aberto para que todos tenham espaço. A gente aqui é muito democrático, para que todo mundo tenha espaço também para falar o outro lado, né? O Felipe está dando o ponto de vista dele como oposição, mas também existe, obviamente, o lado da oposição para explicar também os projetos, enfim, como o Felipe Giocondo está fazendo aqui neste exato momento. E os candidatos a vice-presidente, o Felipe que está aqui falando com a gente, é o número 11, e o Maurício Alves, que é também da oposição, né? O Alcir e o Maurício seria a chapa pró-Leila, e a oposição hoje viria com o Carlos Faedo e o Felipe Giocondo, com a figura do Roberto, por exemplo, entrando aí num segundo momento. Hoje, o conselho ele é presidido pelo Serafim Delgrande. O Serafim já está nesse cargo aí há muito tempo, né, Felipe? É o terceiro mandato consecutivo dele, e é o terceiro mandato. Ele abriu mão de ir para o quarto mandato, né? Ele poderia, né? Se ele quisesse, mas abriu mão. O Serafim tem recebido muita crítica por esse modelo de gestão política que tem sido feita, por exemplo, de tudo isso que a gente está conversando. Hoje, né, do quadro de conselheiros até essa última eleição, eram 291 membros, aumenta agora um pouquinho esse número, está na casa dos 300, porque tem os vitalícios também, todos eles votam. Então, esse hoje é o cenário que a gente tem político dentro do Palmeiras, a presidência do Serafim. O Alcir, que está concorrendo à vaga do Serafim, hoje também faz parte desse quadro de diretores do Conselho Deliberativo. E o Carlos Antônio Faedo, está aqui a foto dele, para quem não o conhece, né? Muita gente dentro do clube deve conhecer o Faedo, mas fora dele não. O Carlos é um cara politicamente muito ativo dentro do clube, né? Ele tem participado de uma forma muito direta, assim, de discussões dentro do clube. Eu acompanho de longe, eu não sou associado, infelizmente, do Palmeiras, mas tenho muita gente que é conselheiro aí que me passa as informações lá dentro e a gente acompanha. O Carlos é um cara que participa bastante, né, ativamente da política do clube, é um cara muito preocupado, por exemplo, com essa questão da transparência, e deve ter aí, né, uma sinergia muito forte com o Felipe Giocondo, por isso eles estão hoje também fazendo esse projeto de entrada no conselho. O Roberto Silva, como eu disse, entrou no pleito aí no finalzinho foi ontem, né, o último dia para inscrição dos candidatos, e ele entrou de última hora. Está aqui de novo, viu, Roberto? Está aqui o espaço, caso você queira falar. Está aqui o espaço para a gente também bater esse papo, para você mostrar as suas ideias.
É isso, né, Felipe? E aí, agora, como é que funciona essa eleição? Isso vai ser votado no dia 6 e a partir daí, quando que começa, de fato, a gestão dessa nova presidência do Conselho? Tá certinho. Até explicar como é que funciona a votação, acho que é importante. As eleições são independentes, então o conselheiro, quem vota primeiro são só os conselheiros na reunião do dia 6. Então a gente tem 291 conselheiros que vão votar. Ele escolhe primeiro o presidente e depois o vice-presidente. Ele pode escolher. Tá. Só esclarecendo, o conselheiro que foi eleito nessa última eleição, ele ainda não vota. Vota, ele já participa. Toma posse, ele toma posse e na sequência já tem a votação. A votação é secreta. A votação é secreta por urna eletrônica, então ele vota primeiro o presidente e depois o vice-presidente. A ordem que está aí, inclusive, é a ordem de inscrição. Então, por isso, o Faído é o número 1, eu sou o número 11, porque nós somos os primeiros a se inscrever. Né? Então, quem veio na sequência, é por ordem, durou essa semana a inscrição, quem se inscreveu antes ficou com o número na frente. Então, a pessoa pode votar, por exemplo, no Alcir, que é um da situação, e pode votar em mim, que sou da oposição. Não tem problema, é uma liberalidade de cada conselheiro. Ao votar, uma coisa muito curiosa é que os 3 candidatos à presidência foram vice-presidentes do Serafim Del Grande. O Carlos Faído foi o primeiro, né, desses 3 mandatos consecutivos. O Faído foi o primeiro e logo rompeu com o Serafim naquele momento da mudança do estatuto. Foi basicamente nesse mesmo momento ele rompeu. No segundo mandato, o Roberto Silva foi o vice-presidente e agora no terceiro mandato, o Alcir é o vice-presidente. Então, os 3 conhecem bem o funcionamento do conselho, como ele funciona e tudo mais. Os vice-presidentes, no caso eu, né, minha primeira eleição para esse cargo, o Maurício Camargo, que é da chapa UVB, que é uma chapa de apoio à Leila, que ele acabou de se reeleger, inclusive, ele se reelegeu conselheiro pela segunda vez na eleição do dia agora de fevereiro. Então, ele toma posse no segundo mandato e já concorre. Então, é assim que funciona. Para ganhar tem que ter a maioria simples, né? Não tem segundo turno, então mesmo quando a gente tem 3 candidatos ali, a maioria leva, no caso da vice-presidência... É o 50% mais um, né? Dos presentes no dia, tá? Então, geralmente tem uma quebrinha, nem todo mundo vai na reunião, por N motivos. Então vai ter lá, sei lá, 250 conselheiros no dia, 260. Quem tiver lá 130 votos, leva. Então, o nosso trabalho agora é um trabalho de comunicação com o conselheiro. Né? Seja da oposição, seja da situação, a gente liga para todo mundo, quem está na situação liga para todo mundo, coloca as propostas em debate, coloca o que está pensando, e a eleição é assim. Uma coisa importante, assim, não lembro, até conversei com outros colegas, nos últimos pelo menos 10 anos, da oposição ter vencido uma eleição para a presidência do CD ou para a vice-presidência. Tá? Sempre ganha o candidato da situação. Esse ano o cenário está um pouco diferente, até a candidatura do Roberto, né? Mostrou. O Roberto foi vice-presidente, ele esperava ser indicado pelo grupo político para ser oficial, isso não aconteceu, e aí ele decidiu se lançar independente. Então, é um jogo de xadrez mesmo, há uma insatisfação de alguns setores, né, seja por essa não indicação, seja por questões do dia a dia do clube, do trato com os diretores, com os conselheiros, com a torcida. Então, assim, é um cenário mais aberto do que em outras oportunidades. Mesmo assim, é uma eleição muito difícil, né? Quem está na presidência, tem larga vantagem, até usar a estrutura do clube a seu favor, né, na campanha e tudo mais, enfim, sei lá, vai ter jogo amanhã, você pode convidar para o camarote, você pode usar a estrutura a seu favor. A gente aqui é mais no Google, eu estou até um pouco não é resfriado, talvez seja retrato das dezenas de ligações que eu estou fazendo esses dias aqui. Mas é isso, muito baseado em proposta, no que eu conversei com vocês aqui. A nossa campanha está focada nisso, assim, mostrar coisas. O conselho foi esvaziado nesses últimos anos, não tenho dúvidas disso. Ao Auxílio, como vice-presidente dele, o conselho está esvaziado nos debates. O conselho precisa ter mais autonomia, precisa propor mais. E uma coisa importante que eu quero deixar claro, muita gente acha, nós não interferimos no futebol. Isso não existe. A gente cuida da instituição. A instituição, o diretor de futebol. Às vezes sai uma matéria, conselheiros querem a saída de Anderson Barros. Bom, o cara pode até querer, mas vai ficar querendo, né? Assim, tipo, se a Leila escuta ele, ou se o Paulo Boas escuta ele, talvez ele tenha alguma influência, mas, no geral, o futebol é um mundo à parte.
O importante é que a gente tenha uma instituição muito forte que dê sustentação para o futebol também. Dinheiro, para que tenha transparência, para que não tenha problemas com multas, com Receita Federal, para que valorize seus ativos, para que não haja corrupção, enfim, a gente precisa tomar cuidado como um todo. Mas a gente não interfere no futebol. Isso é uma falácia, seguida geralmente da a oposição vencendo vai gerar instabilidade no futebol. Cara, sinceramente, se você achar que o Dudu vai deixar de driblar o cara na ponta direita, porque o candidato à vice-presidência do CD está dando uma entrevista no dia do jogo, sim, não faz muito sentido, né? Então, o futebol é seu próprio universo. Hoje eu acho que o Palmeiras, ainda bem, ele passou dessa fase da política interferir. É um trabalho de muitos anos, de muitas pessoas, merece ser exaltado mesmo. O Palmeiras blindou o futebol hoje é um organismo à parte. Eu voto muito na conta do Abel Ferreira, porque antes do Abel tinha bagunça também. Acho que o Abel chegou e o jeito dele. Organizou muito, né? Cara, o Abel, eu já nem discuto se ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Eu discuto se ele é um dos 3 maiores personagens da história do Palmeiras. Assim, e pelo que ele ainda vai construir, né? Porque a história está sendo escrita. Então, a gente está acompanhando isso com os nossos olhos, assim, e é uma opinião muito particular minha. Não sei se todo mundo colabora, concorda comigo. O Abel, ele tem uma forma de gestão, não só técnica, mas uma coisa anímica, que ele contagiou ali o entorno dele, e a coisa vai, enquanto ele estiver ali, a coisa vai funcionar. Cara, o Rony vai fazer gol todo jogo, sabe? O moleque da base vai subir, vai arrebentar, coisas que no passado, talvez com elencos até melhores, a gente não conseguiu, né? Não conseguia. 2019 mesmo, com um baita elenco que o Palmeiras tinha, o Palmeiras não ganhou nada. E, cara, tinha um elenco que, se for, sei lá, que parar com o de hoje, tinha muito mais recurso, né? Com certeza. Inclusive os que estão hoje com menos idade, né? E mais disposição. Cara, sim. É isso aí. Nosso segredo acho que é esse, né? A gente vem com um time há muitos anos, é basicamente o mesmo time, e acho que isso é um trabalho feito a muitas mãos, cara, e a gente precisa manter isso. Não interferimos no futebol, fiquem tranquilos. Bom, para a gente finalizar, Felipe, mais uma vez, obrigado aqui pelo tempo. Eu queria te propor um projeto, se você for eleito, para que o próximo presidente ou a próxima candidata à presidência apresente uma foto de infância com uma camisa do Palmeiras comprovando que é palmeirense. Acho que já vai, se não tiver isso lá no checklist, não pode se eleger. Né? Acho que já facilitaria bastante lá. Se puder entrar em um projeto desse tipo aí, eu te agradeço. Olha, eu não me recordo exatamente, eu vou procurar e vou te passar. Eu acho que no nosso estatuto, se eu não me engano, já prevê que o candidato ao conselho deve ser legitimamente palmeirense. Então já está isso no nosso estatuto, tá? Basta cumprir o estatuto. Opa! Mas já está lá, já está. Eu vou ver se eu acho esse item aí. Agora, claro, política, né? Às vezes a política sobrepõe o futebol, e o que eu falo é assim, nós que temos o Palmeiras, é meio brega, tá? Mas assim, temos o Palmeiras no coração mesmo, sabe? Tipo, a gente faz porque gosta pra caramba do Palmeiras, o Palmeiras é a nossa vida, a gente escolheu isso como um dever cívico, quase, tipo, seja atuar. Estilo de vida. Estilo de vida, cara, a gente gosta muito do Palmeiras, então as pessoas vão passar, as diretorias, os presidentes, eu mesmo sou um político do Palmeiras, hoje eu vou passar, cara, vida que segue, o Palmeiras vai continuar aí, então a gente tem que só garantir que, cara, o Palmeiras continue sendo um clube efetivamente de todos, um clube receptivo, inclusivo, que recebeu os imigrantes, que recebeu os povos trabalhadores. Cara, o Palmeiras tem uma história tão bonita e a gente tem que basta tomar cuidado para que isso não se perca ao longo do tempo, né, com essa mercantilização excessiva e tudo mais, para que a gente mantenha. O Palmeiras tem uma grande história, a história do Palmeiras não começou nos últimos anos, a história do Palmeiras é maravilhosa, e agora a gente, ao contrário do que o Palmeiras fala, que estamos na terceira academia, para mim, estamos na quarta academia e tivemos outros períodos muito gloriosos no passado, que tinham outros nomes. Então, assim, o Palmeiras é um clube de muitas eras vencedoras. Não nascemos também em 1990, igual outros rivais. Cara, nossa história é... Nem 2019, né? Nem 2019. Nossa história é incrível, cara. E a gente que gosta, e que eu falo assim, eu não me importo que ninguém chegue perto e fale, cara, eu quero entender isso aqui, me apaixonei por isso, o Palmeiras é contagiante. Só falo assim, cara, entenda a nossa história, entenda o tamanho do Palmeiras, né? Até me alongando, desculpa, uma última manifestação que a gente fez lá. No que foi o acordo que o Palmeiras fez com o São Paulo, para o São Paulo jogar no Allianz Parque.
Pô, a gente entende a questão mercantilista. Pô, no Morumbi é melhor para jogar, o Palmeiras é melhor. Eu adoro ir no Morumbi, tenho zero coisa contra. Crescendo em jogo no Morumbi, os clássicos eram todos lá. O problema é, além disso tudo, cara, existe uma história com o São Paulo, inclusive muito recente, da final do Paulista do ano passado, que o São Paulo tentou tirar o Palmeiras do Allianz na final. Então, assim, essas coisas precisam ser colocadas na balança. Porque se o futebol também não tiver esses elementos, se for meramente, puta, ganhar, perder, é dinheiro, não sei o quê, vai todo mundo torcer para o Real Madrid, vai torcer para os times da Europa e acabou. A nossa diversão também é um pouco esse calor da coisa, né? Essa coisa que acontece no bairro do teu amigo, a gozação, a sacanagem. De você tirar o cara... Isso faz parte do futebol. E eu acho que nesse Paulo faltou esse contexto histórico para falar, cara, São Paulo vai vir jogar aqui, tirando todos os riscos que eu acho que existem físicos, de violência. No entorno, né, do Allianz. Cara, o entorno do Morumbi é uma coisa, o entorno do Allianz é outra, completamente diferente. Mas existe especialmente essa questão histórica, esse peso de falar, cara, não é por causa de um dinheiro que é ridículo para o nosso orçamento, ou muito menos um acordo. O São Paulo, hoje, ele está fragilizado, obviamente, financeiramente, esportivamente. O que eles precisam é justamente desses empurrõezinhos para sair desse... né? O que eles precisam é jogar no Allianz e fazer 3 milhões de renda para pagar meia dúzia de boleto para o Daniel Alves. Eles precisam dessas coisas. E a gente não pode simplesmente, pô, vem cá, né, abraçar, vem cá, ó. Aí daqui 5 anos, quando vocês se recuperarem, vocês voltam, igual vocês fizeram com a gente em 2006, na Libertadores, que não queriam jogar aqui, igual vocês fizeram em 93, quando esburacaram o gramado, igual, cara, a gente tem que ter esse olho aberto, porque as pessoas ainda são as mesmas, né? Então... eu sempre brinco aqui, não dando nome aos bois, mas acho que não precisa, né? Se fosse palmeirense de verdade, esse acordo aí não estaria nem em discussão. Mas, enfim, isso é papo para outra live. Felipe, agora é a hora da gente finalizar aqui, é a hora de você falar com o conselheiro que vai votar lá no dia 6. Você tem a chance aí no finalzinho da nossa live, do nosso programa hoje gravado, lembrando, dia 25 de fevereiro, a gente começou o nosso papo aqui um pouquinho depois do meio-dia, conversa boa passa voando mesmo, e o mesmo tempo que a gente está destinando aqui ao Felipe, estão abertas as portas para todos os concorrentes ao pleito tanto de presidente do conselho quanto também de vice-presidente aqui. A gente tentou contato com todos, o Felipe foi o primeiro que nos respondeu aqui, por isso essa entrevista está acontecendo hoje, e fica de novo aqui o convite aberto a todos que estão participando. Então, Felipe, você tem aí 2 minutinhos para falar da sua candidatura para o dia 6, também como é que vai funcionar. Eu vou deixar você na tela aí. Agora o seu papo é direto com quem vai votar em você. Fica à vontade. Legal. Bom, antes de tudo, obrigado pelo espaço. É sempre muito legal falar do Palmeiras, gosto muito. Então, já me comprometo aqui, caso seja o vencedor na eleição, a voltar em outras oportunidades, sentado na cadeira para falar, aí talvez com mais profundidade alguns temas sobre o Conselho Deliberativo. O que eu digo é o seguinte, não só o conselheiro, como o associado que vota no conselheiro e que ajudou a eleger um conselheiro na última eleição ou nas eleições anteriores. Eu tenho um programa baseado em propostas, não é nada pessoal, nada particular, não é uma realização pessoal minha concorrer ao cargo. Eu fui escolhido por vários grupos para representar esses grupos, representar esse pensamento. Então, eu estou indo com objetivos claros de transformar, dentro das minhas possibilidades, obviamente, o nosso Conselho Deliberativo. Significa fortalecer o papel do conselheiro, consequentemente, o papel do associado e do torcedor. Queremos um Conselho Deliberativo que valorize a sua função. Esse é o ponto mais importante. Um conselho que seja independente da gestão. Esse é um ponto crucial também. Independente da pessoa que está sentada na cadeira de presidência ser alguém que a gente é aliado ou não seja aliado naquele momento, porque a política tem disso, né? Os aliados mudam conforme as estações. O importante é que seja independente e que preze pelos direitos e pelos interesses do clube. Então, eu tenho muitas propostas, em breve elas vão estar publicadas aí, para que todo mundo tenha acesso, mas basicamente o meu principal ponto de preocupação hoje, além de melhorar a estrutura do conselho, né, as reuniões, a mecânica de funcionamento da reunião, que hoje não é produtiva, é que a gente tenha órgãos de fiscalização, governança e transparência bem estabelecidos. Esse é o ponto principal, eu acho que é o ponto central para que a gente realmente coloque o Palmeiras numa rota de futuro, não seja atropelado por rivais,
por quem vem chegando agora, com muito dinheiro e com muitas boas práticas empresariais. Não que as empresas sejam a solução para tudo, mas tem práticas que, obviamente, são melhores do que as práticas de associações, como Palmeiras e outros clubes do Brasil. Então, é preparar o Palmeiras para o futuro. Modestamente, eu acho que eu posso colaborar nessa estruturação. E quando eu falo estruturação, não é que eu vou fazer ou o presidente vai fazer, é dar a chance para que os conselheiros participem mais. Que a gente crie comissões, que os conselheiros participem, que a gente possa capacitar os conselheiros, que ele entenda o que é SAF, que ele entenda o que é um balanço, que ele entenda o que é um contrato de jogador, que ele entenda o universo no qual ele é responsável. Ser conselheiro não é uma honraria, é um dever. Se a gente não está disposto a fazer isso, não tem tempo, não tem dedicação, não é o lugar para a gente estar. A gente tem que estar ali pelo clube e não por nós. Não podemos usar o conselho para interesses particulares. Então, o recado que eu deixo é: converse com o seu conselheiro, caso seja um associado, ou o conselheiro tenha atenção às propostas, avalie propostas, não avalie momento, não avalie amizades. Eu acho que isso aí, obviamente, não é o mais interessante para o clube. E aí, se achar que as minhas propostas são melhores, ótimo, aceito o voto. Se também achar que não é e eventualmente eu ganhar, portas abertas. O papel dos dirigentes do conselho é representar o conselho como um todo, situação, oposição. Então, isso é uma coisa importante que eu quero levar adiante, é essa unidade. Então, uma última coisa que eu queria falar, não é da minha alçada, mas gostaria de propor muito ao próximo presidente do conselho: acabou o senta e levanta em reunião. Quem é a favor levanta, quem é contra senta. Essas coisas que geram constrangimento nas votações, que empobrecem o debate. O senta e levanta não existe mais. Se eu for eleito, vou propor isso. E espero que meus adversários também, independente, caso sejam os vencedores, que eles interrompam essa abominável forma de discussão no Conselho. Não é o jeito certo. Então, esse é um ponto que pouca gente percebe, mas quem está lá dentro sabe o que eu estou falando e sabe o quanto isso é prejudicial para a nossa democracia. Obrigado, valeu mesmo. É isso aí, Felipe, obrigado mais uma vez pelo teu tempo aqui. Tá aí o meu recado, se inscreva no canal, deixa seu like. Esse vídeo deve estar passando, você deve estar assistindo aí um pouquinho antes da bola rolar para Palmeiras e Ferroviária. A gente vai abrir um pré-jogo justamente com essa entrevista. A gente entra logo depois para a gente falar um pouco mais sobre isso. Que o Palmeiras vença, obviamente, a Ferroviária para a gente se manter aí com a melhor campanha do Paulistão, buscando mais um título. Boa sorte aí na eleição do dia 6, Felipe, que seja feita a melhor escolha aí dos conselheiros para o Palmeiras. Aqui o voto, como o Felipe disse, não é no Felipe, não é só no Paedo ou só em quem está lá figurando, mas é o voto para que o Palmeiras seja mais forte sempre, porque as figuras passam e o clube esse fica para sempre aí por gerações e gerações. Muito obrigado a você que assistiu a gente até agora. O programa ao vivo volta com o seu Hamilton aí todos os dias às 2h. Você vai vendo os cortes aí dessa programação até o dia 6. Obrigado, Felipe. Vai entrar a nossa vinheta aqui. A gente encerra o programa de hoje. Foram 1h03 minutinhos de conversa aqui. Mais uma vez, fica aqui o recado. Está aberta a porta para quem quiser fazer parte aqui desse humilde programa e falar com o associado e também com o torcedor do Palmeiras. Fica à disposição para a gente bater esse papo aqui, que é sempre muito bem-vindo. Valeu? Fiquem com Deus, eu volto numa próxima. Até mais, eu fui!